boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo, assistindo essa aula. Pessoal, meu nome é Vitória, professora de Biologia, e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre água e seus minerais. A gente vai conversar sobre os assuntos, né? E também vai discutir como é que esses assuntos eles vão cair na prova. Como é que o Enem, como é que as provas de vestibulares vão cobrar esses assuntos nas questões, beleza? Então vamos nessa. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a água, tá? Uma visão geral, se fosse você, presta muito bem atenção nesse mapa mental, porque aqui nesse mapa mental a gente consegue ter uma noção da visão geral do que a gente precisa saber sobre a água. Então, pessoal, quando a gente começa a falar sobre a água, inicialmente, a gente precisa ter noção da sua estrutura molecular. E o que está dentro aqui da estrutura molecular vai interferir justamente nas propriedades da água. Então, por isso que a gente precisa ter atenção com a estrutura molecular da água. A gente vai comentar sobre a sua geometria angular. E a gente vai perceber que a sua geometria angular, ela vai interferir diretamente na sua propriedade, na propriedade da água. E aí, pessoal, depois a gente vai conversar sobre ligação covalente, sobre ligação de hidrogênio, polaridade. Sobre a água ela possui 3 estados físicos. A gente vai falar bem direitinho como é que a gente faz para justamente diferenciar e qual é a importância de você saber disso e como é que isso está caindo nas questões, beleza? Sobre os estados físicos da água, depois a gente vem aqui para os fatores que vão interferir no percentual de água. Os fatores que interferem o percentual, ou seja, a quantidade de água nas espécies, nos seres vivos, é justamente esses daqui, tá? A questão da idade, o sexo, se é masculino, se é feminino, e a quantidade de gordura. A gente vai falar exatamente sobre isso. Quando a gente fala sobre a questão da quantidade de gordura, a gente já vai estar comentando também sobre uma propriedade da água que vai justamente estar interferindo nisso aqui. Depois que a gente fala sobre esses 3 aspectos da água, a gente vai falar aí realmente sobre quais são as propriedades. Mas antes de falar sobre as propriedades de fato da água, a gente precisa justamente dar uma pincelada sobre todos esses outros aspectos para de fato fazer sentido, beleza? Sobre as propriedades. Solvente universal, semelhante dissolve semelhante, a água ela tem um alto calor específico. Além disso, a água ela vai atuar como reagente ou produto de uma determinada reação química. A questão da adesão, como é que é a adesão e a coesão, ela vai estar relacionada com a capilaridade e como é que isso vai estar relacionado com os assuntos de biologia que estão caindo nas questões do Enem e dos vestibulares, beleza? Então bora começar, já começa aí com o teu caderno do lado. Mas antes de começar, antes da gente realmente começar a falar aqui sobre o assunto de água, eu quero que nos comentários aqui agora, você fale aí nos comentários de onde é que você está falando. Eu, Vitória, estou aqui falando de Recife, Pernambuco. Mas e você? Coloca aqui nos comentários qual é a cidade e qual é o estado que você está nesse momento assistindo essa aula, beleza? Então bora lá. Bom, a gente vai começar falando sobre a questão da estrutura molecular da água. E quando a gente fala sobre a estrutura molecular, a gente precisa saber justamente sobre a disposição dessa molécula com relação à sua geometria. A disposição da geometria ela vai ser angular. E aí vai ter um ângulo de 104,5 graus. Tá, Vitória, mas o que é que isso tem a ver? Segura essa informação, coloca aí no loop aberto, tá? Coloca aqui na caixinha aberta, que a água ela possui justamente essa geometria angular. E aí vai formar justamente o ângulo aqui. Beleza? Ela não vai ser linear, a disposição geométrica não vai ser linear. Por quê? Linear seria se fosse assim, ó. E não é. Beleza? Vai estar justamente formando aqui um ângulo de 104,5 graus. Quando a gente fala sobre a estrutura molecular da água, além de falar sobre a sua geometria, que é angular, a gente precisa falar sobre as ligações que estão relacionadas com a molécula da água. Existe a ligação covalente e existe a ligação de hidrogênio. E aí, vê só, basicamente a diferença é, a ligação covalente é a ligação que vai existir dentro da molécula de água. E a ligação de hidrogênio é quando for uma ligação entre a molécula de água e outra molécula de água. Isso vai ficar mais visível agora, tá? Ó, ligação covalente. Isso aqui é muito importante, tá?
para você não confundir e não achar que a água ela não vai possuir um ou não vai possuir o outro. Vai possuir os dois, mas depende do contexto. Então percebe onde é que essas ligações elas vão se encaixar. Quando a gente fala sobre ligação covalente, a gente está falando que essa ligação ela vai acontecer dentro de uma molécula da água. Quando a gente se refere à ligação de hidrogênio, a gente está se referindo que essa ligação de hidrogênio ela vai acontecer entre uma molécula de água e outra, tá? E aí, vê só. E aí, percebe, ó. A gente tem uma molécula de água aqui, H2O, e a gente tem outra molécula de água. A ligação que acontece entre essa molécula aqui e essa outra, ela vai ser de hidrogênio covalente. Vai ser de hidrogênio, percebe? E aí, vê só, sobre a ligação covalente, é justamente a ligação que acontece dentro da molécula de água, que no caso vai ser aqui, ó. Beleza? Então, vê só, nessa parte aqui a gente vai comentar também sobre a questão da polaridade. Professora Vitória, como assim? Polaridade. Polos opostos, positivo e negativo. Então, dentro da molécula de água, a gente tem aqui o oxigênio, que ele é negativo, e a gente vai ter o hidrogênio como positivo. E essa questão da polaridade, ela vai interferir diretamente em uma propriedade da água. Então, por isso que você precisa saber que a água, ela é polar. E a partir daqui, né, você já sabe o porquê ela é polar. Porque existe justamente o positivo e o negativo dentro da molécula de água, beleza? Mas aí percebe, segura aí na caixinha, no loop aberto, que essa questão da polaridade vai interferir em uma propriedade da água. Então, anota aí. Quero que você anote no caderno, tá? Respira. Eu quero que você anote justamente isso que a gente acabou de falar. E aí, vamos lá. A geometria angular da molécula de água, ela vai ser formada pela ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, que vai formar as moléculas polares. Massa. A sua polaridade, agora a gente vai falar da propriedade, de como é que essa questão da polaridade, ela vai interferir na propriedade da água. A sua polaridade permite dissolver solutos polares. E aí, por isso, que tem aquela famosa frase, né, que a gente escuta muito nas aulas de química e também nas aulas de biologia, que semelhante dissolve semelhante. E aí, percebe, o que é que seria isso? Eu quero sair um pouquinho aqui do assunto de biologia, mas a gente vai conversar, vai fazer uma analogia, vai fazer uma brincadeira com o assunto, tá? Para você não esquecer essa questão de o que é que significa semelhante dissolve semelhante. É tipo assim, ó, quando tu chega numa sala, para o teu primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, a gente já sabe quem é aquela pessoa que a gente vai conversar, que a gente vai fazer uma amizade, né? E quem é aquela pessoa que a gente não tem muita afinidade, que a gente não vai, né, fazer um grupo de trabalho. Mas quando acontece o grupo de trabalho, você sabe já com quem você vai fazer, com quem você tem mais afinidade. Então, quando a gente fala sobre essa propriedade da água, que é justamente sobre a questão da polaridade, dessa questão de ser um soluto, né, que ela vai dissolver e tudo mais, a gente está se referindo justamente a essa questão da afinidade. E essa afinidade, ela vai acontecer por causa da polaridade. Vitória, não estou entendendo, estou quase. É simples, a água ela é polar. Se ela é polar, ela vai dar match com quem também é polar. Pronto. Beleza? Então, a água, se ela é polar, ela não vai dar match com quem não é polar. Que no caso seria justamente a galera que é apolar. Beleza até aqui? Quero que você comente, tá? Então, olha só. Então, escreva isso, né? Que semelhante dissolve semelhante. E agora que a gente já sabe que a água ela é polar, ela só vai dar match. Ela só vai dissolver ali quem também é polar. E aí, vamos nessa. Bom, sobre os estados físicos da água. Quando a gente fala sobre os estados físicos da água, a gente está falando sobre sólido, líquido e gasoso. Mas eu quero que você pense um pouquinho também sobre como é que vai fazer, sobre como é que acontece a mudança do estado físico da água. É um complemento, né, muito importante para você justamente pensar sobre isso, sobre a mudança do estado físico da água, é o seguinte, é que essa mudança ela vai acontecer conforme essa água receba calor. Quanto mais a água ela estiver recebendo calor, as moléculas ali elas vão vibrar. Quanto mais vibra, mais elas se afastam. Então percebe, no sólido tá tudo juntinho,
No líquido, já está mais calor. Percebe? Gasoso, já está mais afastado. Justamente por causa dessa questão do calor. Um exemplo bem simples para você conseguir visualizar isso. Se você pega água, o primeiro passo foi, tu pegou a água e na verdade essa água está congelada. Se a água está congelada, ela está no estado sólido. Então imagina aquele cubinho de gelo que está lá na sua geladeira. Se não tiver gelo na sua geladeira, agora tem. Porque a gente está fazendo uma brincadeirinha aqui, beleza? Então, pessoal, entra na história junto comigo, tá? É para entender biologia e para gabaritar a questão. Então, pessoal, imagina aí que na sua geladeira tem um cubo de gelo. Beleza? Então essa água ela vai estar no estado sólido. E as moléculas estão ali, ó, tudo juntinhas. Beleza? Tu pega esse cubo de gelo e tira. E aí, beleza, tu tirou ali e colocasse, né, em cima da mesa e tal, em um recipiente. Bora imaginar em um pratinho. Massa. Ou melhor, em um copo. Você pegou o cubo de gelo e colocou em um copo. Massa. Conforme vai passando o tempo, e esse gelinho, esse cubo de gelo, ele vai recebendo calor, essa água que está no estado sólido, vai recebendo calor, vai descongelando. E aí vai entrar no estado líquido. Então percebe, um exemplo muito prático agora para vocês realmente visualizarem isso. Segura rapidinho, tá? Ó, esse seria exatamente o que a gente tá falando agora. Imagina que eu tenho um cubo de gelo aqui, coloquei no copo. Mas aí depois, com o passar do tempo, que eu deixei ali na mesa da cozinha, esse cubo de gelo descongelou e aí ficou líquido. Se eu pegar essa água que está aqui, colocar numa panela e depois fornecer muito calor, o que vai acontecer? Essa água ela vai evaporar. Faz o teste. Se você pegar a água, colocar na panela, aumenta ali o fogo, tá? Fornecendo calor para essa panela que tem água. Depois de um tempinho, essa água ela vai evaporar. E aí lembra, o ponto de ebulição da água, para justamente atingir esse estado que a gente está comentando, seria o quê? 100 graus Celsius. Beleza? Voltei. E aí, vê só. Então, o que é que acontece? Então, sobre o estado sólido, líquido e gasoso, eu quero que você coloque isso na cabeça, tá? Sobre essa questão do fornecimento de calor. Então, um outro exemplo bem simples, só para a gente brincar e você fixar esse assunto de forma simples e de forma fácil, imagina o seguinte. Quando tá no frio e você tá ali de boinha, fazendo suas coisas, ônibus, escola, papapá, o que é que acontece? Se você for abraçar uma pessoa no frio, é bom, porque você não vai estar suada, a pessoa também não. Mas aí, percebe, no calor, pelo menos aqui em Recife, meio-dia, só quem mora aqui sabe. Se você for abraçar alguém nesse horário, abraço não, certo? Então, o que é que acontece? E não só a questão do abraço, mas, por exemplo, um próprio aperto de mão mesmo, né? Essa questão do contato, tá? Então, assim, percebe, quando tá frio, o que é que acontece? As pessoas tendem, entre aspas, é confortável, a abraçar, se unir. Estado sólido. Tá percebendo a brincadeirinha? Então, pessoal, quando fornece mais calor, as pessoas elas tendem a ficar um pouquinho mais separadas, a não ter tanto contato físico assim, porque vai ficar aquela coisa desconfortável. Líquido, as moléculas vão se separando. Se eu forneço mais calor ainda, gasoso, e aí elas ficam bem mais afastadas. É só uma brincadeirinha só para você fixar o assunto, beleza? Bora para a próxima agora. Ok, então a gente já falou sobre a estrutura molecular. Lembra que, quando a gente fala sobre a estrutura molecular da água, H2O, a gente está falando que essa estrutura ela vai ter uma geometria angular. E esse ângulo vai ser de 104,5 graus. Ligação covalente dentro de uma mesma molécula. Ligação de hidrogênio, quando é uma molécula de água com outra. Quando elas se ligam, né? Polaridade. Por que polaridade? Positivo e negativo. O oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Então fica um lado positivo e outro lado negativo. Beleza até aqui? E aí vamos lá. Depois a gente vai para os estados físicos. Sólido, gasoso e líquido. Sobre os fatores que interferem no percentual de água. A gente vai falar sobre eles agora. É muito importante esse assunto, tá? Então presta atenção, vem comigo. Idade, o que é que vai interferir? Idade, sexo masculino e feminino.
e a questão da quantidade de gordura. Bora entender o porquê. Quando a gente fala sobre a idade, é o seguinte: quanto mais velho você fica, a menor quantidade de água você vai ter no seu corpo. Um bebê tem muito ou pouca água? Muito. Adolescente. Adolescente ali no finalzinho, né, começando aqui a fase adulta, por volta dos 20 anos, vai ter cerca de 60% a 70%, certo? E aí a cada dia mais, né, a cada ano, conforme você vai ficando mais velho, mais água você vai perdendo. Beleza? E aí, vê só. Quanto ao sexo biológico, né, o homem ele possui um percentual de água maior que o da mulher. Professora, não entendi por que essa diferença. Porque o homem, com relação ao sexo biológico em si, ele vai ter uma quantidade, um percentual de água maior do que o da mulher. O que é que acontece? Vou te explicar. A resposta dessa pergunta, ela está relacionada com a questão hormonal, beleza? Bora ver isso direitinho. Quanto ao sexo biológico, o homem possui um percentual de água maior que o da mulher, devido à questão hormonal, como eu havia falado. Ah, mas que questão hormonal é essa? Estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio que promove o acúmulo de gordura. E o estrogênio, ele está em maior quantidade na mulher. Lembra que o estrogênio, ele vai ser produzido onde? Lá nos ovários. O estrogênio, ele promove o acúmulo de gordura e quanto maior a quantidade, e aí vem a questão que a gente já falou sobre a estrutura molecular da água. Quanto maior a quantidade de gordura, menor o percentual de água. Então, percebe, é um efeito dominó. O estrogênio é um hormônio que ele vai promover o acúmulo de gordura. E se eu tenho muita gordura, o que é que vai acontecer? Essa gordura, quanto maior a quantidade de gordura, menor vai ser o percentual de água. Por quê? Porque a água é polar e a gordura é apolar. E essas substâncias não dão match. Lembra no início da aula que eu estava te falando que a água, ela só vai dar match, ela só vai ter afinidade com quem também é polar? E por que ela é polar? Positivo e negativo. Oxigênio negativo e o hidrogênio positivo. E se ela é polar, ela só vai dar match, ela só vai ter afinidade com quem também é polar. Gordura apolar. E quando a gente fala sobre a água, ela é polar, então não dá match. Então, pessoal, então beleza até aqui. Quero que vocês comentem, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar nos comentários que eu vou responder. Beleza? E aí, vamos nessa. Ok, então a partir de agora a gente vai falar sobre uma outra propriedade da água, que se chama, que é o seguinte, né? A gente vai introduzir com uma historinha. Como é que você pode fazer um suco incrível em 1 minuto? Momento receitinha, momento Masterchef. Ó, vê só, eu tô falando sobre essa questão do suco, porque a gente vai estar justamente relacionando, isso tá no teu dia a dia, né? E é uma propriedade da água. Então, vê só, quando sua mãe, né, quando alguém, quando você mesma estiver fazendo seu suco, eu quero que você lembre dessa aula de biologia, eu quero que você lembre o porquê, quando você vai fazer o suco, você consegue utilizar a água para poder fazer esse suco, beleza? Que é justamente que está relacionado com a propriedade da água. Então, vê só, quando a gente fala sobre a água, sobre uma das suas propriedades, ela é solvente universal. Mas lembra que ela só vai se relacionar, ela só vai dissolver quem é semelhante a ela, ou seja, quem é polar. Então, olha só, água como solvente universal. Se você quiser preparar, né, momento Masterchef aqui, um suco incrível em apenas 1 minuto, você sabe que é só você pegar uma jarra, né, de água, 1 litro, momento receitinha, e depois você adiciona um refresco, né, em pó da sua preferência. Quando você junta esses dois, você está justamente ali fazendo uma solução. E essa água ela vai conseguir dissolver esse refresco, ela vai conseguir se misturar com esse refresco em pó. E aí a gente consegue ter um suco de laranja no final, em apenas 1 minuto, de forma incrível. Mas aí percebe, o que eu quero que você preste atenção nessa história é justamente que a água ela tem a capacidade, ela tem a propriedade de ser um solvente universal.
Mas lembra, ela só vai se relacionar, ela só vai dissolver quem também é polar. Porque é semelhante, dissolve semelhante. E a água, ela é polar, beleza? Vamos nessa. Eu não quero que você esqueça desse assunto, então eu coloquei essa brincadeirinha aqui, tá? Semelhante dissolve semelhante, como a gente já falou. A água ela vai dissolver compostos polares, porque ela é polar. Eu tô repetindo isso várias vezes para entrar na sua cabeça. Então, quando você estiver fazendo a prova, e se cair uma questão de água, você vai lembrar da minha voz falando para você que a água ela é polar. Então, vamos nessa. E ela só vai dissolver polares, tá? Então, ó, quando a gente olha para essa imagem, essa é como se fosse a reação da água quando ela vê ali, né, entre aspas, quando ela vê ali as outras substâncias. Quando ela vê alguém apolar, não dá match. Mas quando ela vê uma substância que é polar, dá match, porque ela também é polar. Beleza? Tá, a gente vai falar agora sobre uma outra propriedade. Peraí, bora fazer uma brincadeirinha agora. Se vocês que estão assistindo essa aula nesse momento tirarem um print exatamente agora dessa imagem aqui, me marcarem no Instagram e também marcarem o Acelere no Enem, vocês vão receber um conteúdo meu exclusivo e autoral sobre água e sobre sais minerais. Questões comentadas e resumo de água e sais minerais, para você gabaritar as provas, né, Enem e vestibulares. Então é só você tirar um print agora da tela e você marcar o Acelere no Enem e o meu arroba. O meu arroba é Vitória Guimarães VG. Você acha rapidinho, tá? O fundo da foto é branco. Se vocês fizerem isso, já sabem o que vão receber. É só tirar o print agora, exatamente nesse momento. Marca o Acelere no Enem, me marca lá nos stories também. Vitória Guimarães VG, que você vai receber um material meu exclusivo, tá? Autoral. Bora nessa. Tá. Alto calor específico é uma outra propriedade da água, que eu quero te explicar bem direitinho como é que funciona. E para poder explicar, eu vou utilizar uma brincadeirinha, tá? É o seguinte: por que a areia é mais quente que a água se o sol é o mesmo? Me fizeram exatamente essa pergunta. Professor, o que é que acontece? Eu chego na praia, a areia tá quente pra caramba, e quando eu chego na água, não tá tão quente assim como estava a areia. O que é que acontece? Por que tem essa diferença se o sol é o mesmo para todos? O que é que acontece? Então, pessoal, quando a gente vai explicar justamente essa pergunta, né, a resposta, a gente precisa falar sobre o que é alto calor específico. Então, percebe, quando você era lá, pequenininho, na praia, né, e você tava indo pra areia, eu aposto que você lembra disso, que quando você tava lá, meio-dia, 10 horas, indo pra praia, a areia quente, né, e aí dá aquela carreira, faz aquela disputa, né, aquela competição interna, para poder justamente chegar logo na parte da água e refrescar o seu pé. Então, o que acontece? Por que a areia ela vai ser mais quente que a água? É simples, é justamente por causa do alto calor específico. É que para poder a água ela variar de temperatura, vai demorar. Enquanto que a areia, não. E essa questão de se vai demorar ou não, a gente chama de alto calor específico. Explicando de forma bem resumida, superficial, é basicamente isso. A areia não demora para variar de temperatura quando ela está recebendo calor. Por quê? Porque ela não tem um alto calor específico. Agora, quando eu me refiro à água, a água ela tem um alto calor específico. E aí, se essa água ela tem um alto calor específico, ela vai demorar para poder variar a sua temperatura. Então, é por isso, beleza? E aí, vê só. Então, eu quero que você anote para você não se esquecer e para você entender direitinho. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. A água possui um alto calor específico. Por isso que eu falei que é justamente essa questão do demorar, para poder variar a temperatura. Ou seja, é preciso fornecer muita energia, né, muito calor, para poder a água variar de temperatura. Importância, manutenção do equilíbrio da temperatura.
É óbvio, porque percebe. Lembra que eu falei para você que a gente tem uma quantidade de água enorme, né? 70% do nosso corpo, né? A gente tem cerca de, mais ou menos, né? A idade de quem está assistindo seria, tipo, cerca de 18, 20 anos, 24, por aí. Nessa idade, nessa faixa etária, a gente tem aproximadamente cerca de 60 a 70% de água no nosso corpo. E aí, percebe, a gente tem água no nosso corpo, beleza. Imagina se a água ela não demorasse para poder variar a temperatura. Imagina se ela fosse muito rápido para poder conseguir variar a temperatura, beleza? Tá. Você sai de meio-dia de casa e tá ali recebendo o sol. Ou senão você foi na praia, tomar um banho de sol. Tu tá ali recebendo calor. Beleza. Se tu tem água no teu corpo e essa água, ela não demorasse muito para justamente variar a sua temperatura, o que é que ia acontecer dentro do seu corpo? Lembra que as proteínas, elas podem perder a sua função, e aí eu vou falar um nome que você precisa anotar, tá? Que é desnaturação. Quando eu forneço muito calor para a proteína, ela desnatura. Se a proteína desnatura, como assim, Vitória? Ela vai perder sua forma, ela vai perder a sua função. A carne. Quando você vai e essa carne? Proteína. Você está desnaturando a proteína. Ela vai perder a função dela. Então, percebe, a gente tem água no corpo. Imagina que a gente recebe muito calor, muita energia, né? Muito sol e tal. Quando tu tá ali no banho de sol, na praia, se a água que está no seu corpo, ela não demorasse a esquentar, o que é que ia acontecer? Essas proteínas que estão no nosso corpo, elas iam variar demais a temperatura e elas iam perder função. Olha a bronca aparecendo, olha o efeito dominó. Percebe? Então, olha a importância, por exemplo, né, pra gente, da água ela ter, de fato, um alto calor específico. Beleza? E aí, vamos nessa. Sobre adesão e coesão. Adesão e coesão, basicamente, são forças que existem entre as moléculas. Quando eu falo sobre adesão e coesão, o que é que está acontecendo? Na coesão, é quando eu tenho duas moléculas que elas são iguais, que elas vão se conectar. Beleza? Massa. E quando eu falo sobre adesão, é quando é justamente a força de atração que vai existir entre as moléculas, mas moléculas diferentes. Para você conseguir diferenciar isso de forma fácil, eu quero que você pense o seguinte. Adesão. Adesão pode te lembrar a palavra adesivo. O que a água ela acaba fazendo quando ela está ali? Quando você derruba a água, quando você, por exemplo, coloca a água no canudo, o que ela consegue fazer justamente por causa dessa força que existe entre as moléculas, por causa da adesão e também junto com a coesão, o que é que vai acontecer? A coesão faz com que exista força entre as moléculas de água. E a coesão vai fazer com que essa água ela consiga se conectar, ela consiga se aderir à superfície. Então, por isso que, quando você derruba água no chão, eu vou fazer aqui agora, né? Onde a gente tá, onde a gente tá aqui gravando a aula, mas você pode fazer aí na sua casa, né? Mas cuidado com sua mãe e seu pai. Ó, peraí, tá? Vai com calma, segura aí o experimento. Derruba na rua, só um pouquinho, tá? Só pra você sentir como é que é. Mas aí, pessoal, volta pra cá. Quando a gente fala sobre adesão e coesão, a gente está falando sobre as forças que existem entre as moléculas. A adesão vai ser justamente a força que existe entre as moléculas, mas moléculas diferentes. Então, é justamente quando, por exemplo, a água, ela consegue se aderir a uma superfície. Entendeu? Agora, quando eu falo sobre coesão, é justamente quando a água, as moléculas de água, elas vão se juntar. E aí a gente pode comentar sobre a questão da tensão superficial. Você já deve ter visto uma questão, se você não viu, no meu material vai ter. E se você quiser o material, você já sabe o que fazer. É só tirar um print, marcar um acelere e me marcar no Instagram, lá no seu story, tá? Vitória Guimarães VG. E aí é o seguinte, você já deve ter visto essa questão, mas no meu material vai ter, viu? Que é o seguinte, um mosquito, em cima da água, né? Na superfície. A gente chama aquela película, né? Porque ele consegue ficar paradinho em cima da água, né? O que é que acontece? Justamente por causa da coesão, que é justamente essa união entre as moléculas de água,
acontece ali uma película. E isso acontece por causa da tensão superficial. Uma tensão que acontece na superfície da água. E essa tensão, ela consegue acontecer por causa de quê? Por causa justamente da coesão, que é quando essas moléculas de água, elas se unem. Beleza? E aí, vê só, vamos lá. Além disso, a gente precisa comentar sobre a questão da capilaridade. A capilaridade é basicamente, ela consegue acontecer por causa das outras duas propriedades que a gente acabou de falar. Por causa das outras duas, na verdade, forças que existem entre as moléculas, tá? Que a gente comentou agora sobre adesão e coesão. Sobre a capilaridade, importância, né? Como é que isso pode cair na questão? É que quando a gente fala sobre capilaridade, é por causa dessa propriedade que a água, a seiva bruta, ela consegue acontecer ali o transporte, xilema, lá na planta. E sair das raízes e ir se distribuindo na planta. Beleza? Bora fazer uma questão, bem rapidinho agora, sobre água. Eu quero que você preste atenção, vou ler a questão para vocês. E aí depois, vou dar um tempo de um minutinho, para você conseguir pensar. Eu quero que você coloque a resposta no chat. Se eu tiver errado, tá tudo bem, paz no coração. A gente vai discutir sobre o porquê tá errado. E se tiver certo, a gente vai discutir o porquê tá certo. Então vamos nessa. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Letra A. Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. Letra B. Suas moléculas são formadas por hidrogênios, de disposição espacial linear. Letra C. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 graus. É um solvente, letra D, é um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Letra E, possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Nesse momento vou dar uma pausa de um minutinho para vocês colocarem aqui no chat qual seria a alternativa correta. E já que a gente está falando de água, nesse momento eu vou me hidratar, e você que está aí do outro lado, pega um copo de água também e se hidrata, aproveita, porque a gente está justamente falando sobre a importância de água, tá? Então coloca aqui no chat qual é a resposta. Letra A, letra B, C, D ou E. Vamos nessa? Bora nessa, bora nessa. Ó, quero saber qual foi a sua resposta, tá? Vê só, quando a gente fala sobre essa questão aqui, bora analisar primeiro a pergunta sobre técnica de questões. Preste atenção nisso, tá? Não vou falar somente sobre biologia, vou entregar aqui agora um pouquinho de técnica de questão. Quando você for resolver uma questão, você precisa entender que sempre vai existir um comando dentro dessa questão. Sempre vai existir uma pergunta dentro dessa questão. E você precisa saber identificá-la bem para interpretar e só depois passar para as alternativas. Então não passa para as alternativas se você não entendeu a pergunta. Então o que a gente vai fazer agora é, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre as alternativas, a gente entender qual é a pergunta que está aí. Vamos nessa. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Até agora a gente poderia classificar como texto de apoio. Só está dando contexto, só está dizendo uma historinha, só complemento da questão. A pergunta vem agora. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água? E é exatamente isso que você tem que fazer. Percebe que eu deixei destacado? Quando você pegar a prova, você tem que riscar para deixar mais visual para você, para deixar mais claro para você. Então, qual dentre essas características a seguir relacionadas é uma propriedade da água, que a gente já falou aqui, né? De importância fundamental para os sistemas biológicos. Então, ele quer saber qual é a propriedade da água. A, B, C, D ou E. Onde é que está falando que realmente existe ali uma propriedade da água? Bora analisar todas as alternativas. Quando a gente fala na letra A que a água ela possui um baixo calor específico,
Tá erradíssimo, né? A gente acabou de falar que a água ela tem um alto calor específico, que a água ela vai demorar para poder variar sua temperatura, tá? Então essa primeira letra A aqui tá errada. E aí continua, né? Pois sua temperatura varia com muita facilidade. Beleza? Letra B, suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. Nunca na vida. A gente falou justamente que linear seria assim, ó. E não é. A gente viu que existe ali um ângulo de 104,5 graus. Beleza? Então a geometria, ela não é linear. Ela é angular. Porque tem um ângulo, tá? Seu ponto de ebulição, ou seja, quando ela vai passar do líquido para o gasoso, é entre 0 e 100 graus. Não. O ponto de ebulição da água é 100 graus, para justamente ela passar do líquido para o gasoso. E aí lembra, quando passa do líquido para o gasoso, é porque eu estou fornecendo muito calor. Letra D é um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Lembra que a gente falou que uma das propriedades da água é que ela é um solvente universal. Então ela vai conseguir sim dar match, né? Ter ali uma afinidade com várias substâncias. Mas aí a gente precisa lembrar sobre essa propriedade, sobre um complemento bem importante, que ela só vai dar match com quem é polar, tá? A água ela não vai dar match com as substâncias que são apolares. Letra E, possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Exatamente o que a gente falou quando a gente estava analisando a letra A e a letra D. Então, a letra aqui correta é a letra E. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sais minerais. Sais minerais é um assunto muito simples, tá? Onde, basicamente, quando a gente fala sobre sais minerais, a gente está falando sobre substâncias que são inorgânicas, que elas são essenciais, que elas são fundamentais para o nosso organismo. Quando a gente fala sobre os sais minerais, a gente precisa se lembrar que a gente não produz. E se a gente não produz os sais minerais, o que é que a gente precisa fazer? Pensa aí, pensa aí. O que é que a gente precisa fazer se a gente não produz os sais minerais? A gente precisa ingerir esses sais minerais através da nossa alimentação. Beleza? Então vamos nessa. Sobre o primeiro sal mineral que a gente vai conversar é o cálcio. Ó, cálcio na minha mente, assim, pelo menos. A primeira coisa que eu lembro quando eu escuto cálcio é a minha dentista. É sobre. Então isso ajuda bastante, tá? Você lembrar de situações para justamente relacionar ali com o assunto. Então, vê só. Quando a gente fala sobre cálcio, qual vai ser as funções? Formação e manutenção dos ossos e dos dentes. Além disso, contração muscular, vai ajudar na contração muscular. Coagulação sanguínea, transmissão dos impulsos nervosos e vai participar do processo de memorização. Então, percebe, a gente vai falar onde é que a gente pode encontrar o cálcio. Então, se liga onde é que você pode encontrar o cálcio. Por quê? Porque você é estudante, você quer memorizar, você quer gabaritar todas as questões. Então, se liga nessa questão da memorização, beleza? E aí, vamos nessa. Sobre a deficiência de cálcio, ó. Uma sacada muito boa, né? Quando você estiver estudando sal mineral, você precisa entender qual é a sua função. Ponto 1, sua função, que é o que a gente acabou de falar. Ponto 2, se tiver a falta, o que é que vai acontecer? Ponto 3, o seu excesso. O que é a função? Ou melhor, o nome primeiro, né? Sal mineral, óbvio. Mas quando a gente está falando sobre ele, a gente precisa saber o quê? Sobre qual é a sua função, a deficiência vai causar o quê? E depois a gente fala sobre o excesso, beleza? Deficiência de cálcio vai causar osteoporose. Osteoporose na minha cabeça. Quando eu escuto, eu só lembro de comerciais. Medite sobre, né? Eu acho que você aí que tá do outro lado já deve ter escutado um pouquinho sobre comerciais que falam bastante sobre isso, vendendo certos produtos. Enfim, volta pra cá. Além disso, a deficiência de cálcio ela também pode causar raquitismo, que está justamente relacionado com essa questão do osso, tá? Excesso de cálcio, perda de memória. E aí percebe, né, como é interessante. Quando a gente fala, essa questão da deficiência e do excesso vai estar intimamente relacionado com a função. Então, se a função do cálcio está relacionada com o processo de memorização, se eu tenho excesso de cálcio, vai justamente atrapalhar onde?
na função do sal mineral. Então, percebe essa relação para você não se confundir nas questões. Beleza? Perda de memória, hiperparatiroidismo e cálculo renal. Deficiência de cálcio. Para você entender isso de forma simples, tá? A gente consegue visualizar bem aqui justamente sobre a questão da osteoporose e também do raquitismo, normal e com raquitismo. Olha a diferença. Olha a diferença. Entre aspas, né, os buraquinhos, eles são bem maiores e a quantidade é bem maior. Percebe? E aí vamos nessa. O cálcio, onde é que a gente pode encontrar? Leite e justamente em peixe. Fósforo. As funções do fósforo: formação e manutenção dos ossos e dentes. E aí por isso que eu coloquei fósforo aqui. Para justamente quando você for estudar, está justamente relacionado, né? Que a gente acabou de falar de cálcio, e cálcio também tem essa primeira função, tá? Sobre a função do fósforo ainda, a formação de ATP. Lembra que ATP é energia, né? Adenosina, A de adenosina, T, trifosfato. E ácidos nucleicos. Deficiência de fósforo, osteoporose, o excesso dele, confusão mental, formação de cristais de fosfato que podem bloquear artérias e aí causar arteriosclerose. Sobre o fósforo, onde é que a gente pode encontrar? Também no peixinho, como a gente tinha falado antes, né? E nas castanhas. Potássio, função, contração muscular. Coloquei potássio aqui de forma também intencional, porque lembra que quando a gente falou de cálcio, também tem a função de contração muscular. Transmissão dos impulsos nervosos, metabolismo energético e equilíbrio hídrico. Equilíbrio hídrico da água, tá? Sobre a deficiência, enfraquecimento muscular. Além disso, o seu excesso de potássio, né, vai causar os batimentos cardíacos irregulares. Potássio acumulado na corrente sanguínea causa danos aos tecidos do corpo. E aí vai causar uma acidose, vai alterar o pH. Onde é que a gente pode encontrar? Peixe, tomate, banana. Sódio. A função do sódio: relaxamento muscular, transmissão dos impulsos nervosos e equilíbrio hídrico. Coloquei esse sódio aqui justamente logo depois do que a gente viu anteriormente, porque o outro a gente viu que também tem essas outras duas funções. Então, perceba a semelhança, tá? Deficiência, disfunção cerebral, o excesso, confusão mental e espasmos musculares. Onde é que a gente pode encontrar? Carne, queijo, camarão. O ferro, função, formação da hemoglobina. E aí você lembra, né? Que a hemoglobina ela vai estar relacionada com o transporte do oxigênio, beleza? Sobre a deficiência de ferro, vai causar anemia ferropênica. O excesso prejudica o trato digestivo, o fígado, o coração e o cérebro. Onde é que a gente pode encontrar, de forma geral, vegetal? Bora fazer uma questão agora, para a gente finalizar esse assunto. Leia o texto a seguir. As 3 décadas de estudos sobre os alimentos, o metabolismo humano e a fisiologia do esporte mostram que as dietas radicais não funcionam. Na busca do corpo saudável e esbelto, a melhor dieta é a do bom senso. Uma das dietas mundialmente conhecidas proíbe o consumo de leite e derivados e limita muito o consumo de proteínas. Essas restrições levam à carência de minerais, especialmente o cálcio e ferro. O indivíduo adulto que adotou essa dieta por um período prolongado pode apresentar hemorragia e escorbuto, letra A. Letra B, cegueira noturna e xeroftalmia. Letra C, beriberi e pelagra. Letra D, bócio endêmico e câimbras. Letra E, osteoporose e anemia. Lê a questão com calma, 2 minutinhos para você responder. Coloca a resposta aqui no chat, eu quero ver depois, hein? Qual é a resposta que você colocou? Responda a questão com calma, coloca a resposta aqui no chat. Nesse momento, bora dar uma pausa, vou tomar água. E você que tá do outro lado, toma água também junto comigo, pra gente se hidratar, beleza? Vamos nessa.
Então bora nessa, bora voltar, bora conversar sobre qual seria de fato a alternativa correta. Mas antes de tudo, você sabe o que a gente precisa fazer. A gente precisa conversar sobre qual é a pergunta que tem aqui nessa questão. E depois disso, é que a gente parte de fato para as alternativas. Beleza? Então vamos nessa. Leia o texto a seguir. Lembra aqui, a estrutura de uma questão é texto de apoio, né? Que é justamente uma historinha que a questão vai estar te contando. Depois vem um comando dessa questão, que é justamente a pergunta dentro da questão. E por último vem as alternativas. Quando você lê uma questão, você precisa identificar de forma rápida todas essas estruturas. Isso vai te ajudar muito a ganhar velocidade quando você estiver respondendo a questão. E além disso, da velocidade, você vai aumentar a assertividade na questão. Então, bora nessa. Leia o texto a seguir. As 3 décadas de estudos sobre os alimentos, o metabolismo humano e a fisiologia do esporte mostram que as dietas radicais não funcionam. Até aqui, texto de apoio. Historinha só contextualizando a questão. Na busca do corpo saudável e esbelto, a melhor dieta do bom senso. Até aqui, texto de apoio, só contextualizando a questão. Bora lá. Uma das dietas mundialmente conhecidas proíbe o consumo de leite e derivados e limita muito o consumo de proteínas. Essas restrições levam à carência. Quando eu falo carência, a gente está relacionando justamente o que a gente estava estudando antes, né? Carência, deficiência, beleza? Vai estar relacionado com a deficiência do sal mineral. Especialmente o cálcio e o ferro. E aí percebe, dentro dessa questão, aqui, toda essa parte aqui, toda essa estrutura, está se referindo ao texto de apoio. Está contextualizando o assunto para você. 2 coisas muito importantes que fala aqui nessa questão é o seguinte. É quando ele fala que a dieta é de leite e derivados. E depois fala sobre as proteínas e principalmente quando fala sobre a carência de minerais, especialmente o cálcio e o ferro. Beleza. A partir daqui desse texto de apoio, esse texto ele já apontou pra gente qual é o sal mineral que a gente precisa lembrar do que é que a gente estudou. Então, bora lá para as alternativas. O indivíduo adulto que adotou essa dieta por um período prolongado, ele pode apresentar. Pô, você que falou sobre cálcio e ferro, o que é que eu vou pensar? Exatamente sobre as deficiências que são causadas pelo cálcio e depois pelo ferro. E aí, vamos nessa. Quando a gente fala sobre o cálcio e quando a gente fala sobre o ferro, o que é que vai acontecer? Letra A, hemorragia. Hemorragia até estaria certo, né? Porque está relacionada com a falta, com a deficiência do cálcio. Mas quando a gente vai para o escorbuto, tá errado. O escorbuto ele vai estar relacionado com a deficiência da vitamina C. É outra coisa, tá? Vitaminas você vai ver daqui a pouquinho dentro do assunto de bioquímica. E aí, vê só. Letra B, cegueira noturna, está relacionado com vitamina A. Tá lá no grupo de vitaminas, não tá nos sais minerais. E xeroftalmia, também não está relacionado com o que a gente estudou aqui nessa aula, né? No quesito de sais minerais, está relacionado com o grupo das vitaminas. Letra C, beriberi, B1, e já vai uma dica, tá? Para você lembrar que beriberi é B1. Começa com B, vitamina B1, a deficiência, beleza? Está relacionado com a falta de vitamina B1. E pelagra, B3. Pelagra vai estar relacionado com a falta da vitamina B3. Até agora, né, tirando somente a questão da hemorragia, todos os outros estão relacionados com vitamina. E o que é que a gente quer saber? Cálcio e ferro, o grupo dos sais minerais. E aí, vê só, bócio endêmico está relacionado com iodo, que é um sal mineral. E cãibras, potássio. Mas aí, vê só, essa questão está falando sobre iodo e sobre potássio? Não. Está falando sobre cálcio e sobre ferro. Próxima alternativa, osteoporose, que foi justamente, né, o que a gente viu lá no início, dos sais minerais. E anemia, ferro, beleza? Bom, a questão é essa. Se você teve qualquer dúvida, eu quero que você coloque a sua dúvida aqui nos comentários dessa aula, que eu vou te responder. Qualquer coisa você também pode ir lá no meu Instagram, Vitória Guimarães VG, para mandar a sua dúvida no meu direct. Respondo com todo carinho, tá? Bom, aqui finalizamos a nossa aula sobre sais minerais e também sobre água.
Espero que tenha feito muito sentido para você, que eu tenha te ajudado aí nessa tua jornada para você alcançar a sua aprovação. E lembra, você pode tirar print de qualquer momento dessa aula, me marcar, Vitória Guimarães VG, e também marcar o Acelere no Enem, para você ganhar, para você receber o seu material exclusivo e autoral que eu vou enviar para você, beleza? A gente finaliza por aqui. Até mais!